Uma saudação fraterna a todos vocês. Quero agradecer o convite da ANAPAR para tratar de um tema tão instigante, num momento tão instigante também. Estamos vivendo um terremoto político. Então, boa parte daquilo que estamos tratando aqui, daqui a alguns minutos, pode ser totalmente diferente. E nesse câmbio, mudança súbita das relações políticas da sociedade, parte protagonista fundamental está determinada pelos meios de comunicação e a sua relação com a política. Eu concordo inteiramente com o que disse a Renata. Nós vivemos um momento em que os processos de participação tradicionais na política estão sendo sequestrados, em boa medida, substituídos pelo fazer da comunicação que tenta tutelar a vontade do cidadão, da população, inclusive até mesmo os próprios mecanismos tradicionais, o parlamento, por exemplo. E isso ficamos sabendo por uma simples revelação que é totalmente bombástica, mas o grande empresário, um dos maiores empresários da indústria da carne do mundo, aquele que esteve gravando o presidente da República, quer dizer, são situações, todas elas, muito patéticas, né? Paradoxais. Um empresário vem dos Estados Unidos, onde ele é alvo de tutela do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para onde ele transferiu 80% das operações da sua maior empresa de carne do mundo. Esse Departamento da Justiça tem interesse em substituir ou impedir o desenvolvimento do Brasil na ocupação de mercados mundialmente, tratar de conter. Ele vem, é trazido, grava com o presidente, volta para lá. Só se soube da volta dele 2 dias depois, por um filme que a Polícia Federal revelou só 2 dias depois. Isso já é motivo para uma imensa tese de sociologia e política, porque só 2 dias depois, a volta dele para lá, sob uma tutela. Então, nós podemos dizer, em resumo, que essa operação, que teve um forte componente midiático, da denúncia feita pelo Grupo Globo, é também uma grande ingerência externa sobre o nosso país. Nós continuamos sendo alvo de ingerências externas, até porque, no mundo da globalização, a própria comunicação, os mecanismos que nós temos de ter acesso pela internet, tudo isso não tem mais pátria e territorialidade. Tudo isso já é componente de uma disputa do jogo global do poder mundial. O momento é terrivelmente grave que estamos vivendo e muito vai depender para o desfecho dos rumos que o Brasil pode tomar, da nossa capacidade de articular uma ideia unitária da população nos preceitos da ética, nos preceitos da democracia, sobretudo. Ora, nós tivemos uma gravação que não se sabe até que ponto, porque a perícia ainda não foi terminada naquela gravação do empresário, né, que todos aqui acompanharam. E dali decorre uma série de circunstâncias interessantes para nós. Vocês, por exemplo, diretamente afetados por uma reforma da Previdência, outros setores diretamente afetados pela reforma trabalhista, o conjunto da sociedade totalmente afetado, porque uma das revelações ditas daquela gravação do Joesley Batista é que ele comprou não sei quantos deputados. Quer dizer, o próprio Congresso, que seria, segundo a Constituição, o órgão encarregado de produzir leis, ele violenta a sua própria função.
porque ele também está tutelado. O empresário está tutelado pelo Departamento de Justiça norte-americano, o Congresso está tutelado por esse empresário que comprou boa parte dos parlamentares, que não tem vontade própria, que não tem vinculação com o próprio voto, que não tem compromisso com aquilo que os elegeu, com as teses. Aquelas teses são, em boa medida, o elenco de somatórios de pós-verdades. Da mesma forma que nós sabemos hoje, segundo estatísticas que têm a confirmação da própria Anvisa, que os brasileiros são os que mais consomem agrotóxicos, ou seja, tem até um filme do Silvio Tendler que se chama O Veneno Está na Mesa, seriam 5 litros de veneno que, em média, cada brasileiro consome por ano. Isso aí é um veneno físico, e nós estamos aqui falando de um veneno e de uma fraude e de uma contaminação no campo das relações sociais, do conhecimento, que são mediadas pelos meios de comunicação. Então, nós estamos vivendo num processo de fraude da realidade. Qual é exatamente a realidade que nós estamos vivendo? Qual é? Porque o que se estampa nos meios de comunicação, em boa medida, é fraudado, é contaminado, é substituição do trabalho do jornalismo, que deixa de ser jornalismo para se degradar numa forma rebaixada de publicidade barata, para que aqueles que o assistem, ou seja, os olhos de todos nós, que são alugados pelos meios de comunicação, que são vendidos aos meios de comunicação, porque quando se compra um determinado horário de televisão para fazer a propaganda de uma marca, são os nossos olhos, a nossa assistência, que está sendo ali revendida para um pequeno grupo para formatar uma matriz de opinião. Consuma tal coisa. Mas a política entrou e degradou-se para esse campo também. Consuma-se determinada tese da política. E a política em si não aparece, não se revela a verdade da política. O que se revela é a aparência da política. A essência da política está clandestina no Brasil. Está clandestina no Brasil. Então, nós temos que tentar recuperar os verdadeiros problemas da nação brasileira, que está em risco. A nação brasileira está ameaçada e, em boa medida, ameaçada por manobras e ações midiáticas feitas a partir do exterior contra um país que tem inúmeros, infindáveis recursos, riquezas patrimoniais, sempre alvo de cobiça internacional. Nunca deixou de ser assim. Nunca deixou de ser assim. Então, quando o Brasil se ergue para criar algum tipo de estrutura nacional no campo da energia, no campo da indústria siderúrgica, no campo das leis trabalhistas, no campo da previdência pública, eu sei que aqui o interesse é, inclusive, de outro tipo da previdência, mas tudo isso é um crescimento que começa lá na Revolução de 30, uma matriz que veio se erguendo a partir da era Vargas e que encontrou sempre muita resistência externa e das grandes oligarquias financeiras internas, daqueles que não queriam um Brasil industrializado e que agora, por exemplo, não querem novamente que o Brasil tenha independência tecnológica. Se a gente lesse algo que nunca foi divulgado plenamente nos meios de comunicação, a Carta-Testamento de Getúlio Vargas, na sua atualidade de hoje, em boa medida, boa parte dos problemas, dos desafios da nação brasileira já estão ali respondidos. E por que os desafios se transformam ou podem se transformar em tragédia, se é que nós não conseguiremos reagir a esse segundo plano, segundo nível do golpe que está sendo processado contra a soberania nacional brasileira. Por que repentinamente, a Globo, que sempre elevou as qualidades e promoveu Michel Temer, repentinamente o transforma em bandido? Por quê? Porque os cardeais do golpe já estão passando para
separação do baixo clero golpista. Já é uma operação organizada de fora do nosso país. E, dentro disso, nossa capacidade, como nação brasileira, de ter acesso à informação é mínima. Para sustentar essa minha argumentação, bastava que eu começasse a citar que aqui nós só temos uma câmera que está ali, essa que estão vendo aí, que é da TV Cidade Livre de Brasília, que tem 20 anos de existência, resistindo sempre na mínima condição de ter meios para poder divulgar. Por que a grande imprensa não está aqui, se os fundos de pensão são algo muito importante na economia brasileira? Então, isso aqui já é um argumento. Só tem essa televisão aqui para democratizar o debate entre nós, as perguntas que vocês farão, os painéis que foram produzidos, que foram todos eles gravados, e um outro órgão que deveria e que retrata bem o momento que nós estamos vivendo, desse processo de degradação da informação e da comunicação, o outro órgão que teria capacidade, pluralidade, vinculação e compromisso com o jornalismo democrático seria a Carta Capital. Soubemos, está em processo de falência. Inclusive, ela fez uma matéria recente dando cobertura a uma atividade da própria ANAPAR, né? O que é sonegado pelo conjunto dos meios de comunicação que são determinados na sua linha editorial pelo departamento comercial. Então, antes de você discutir a linha da notícia, o cara diz, primeiro vá no departamento comercial. É lá que se decide qual é o enfoque que nós vamos dar. Aqui não. E é por isso que é muito pobre, que é muito limitado em seus recursos, e é por isso que nós precisamos construir, primeiro, uma consciência dessa unidade em torno da democratização dos meios de comunicação. Sabe o que nós queremos? Para começar, o que está na Constituição. O capítulo da comunicação social da Constituição brasileira nunca conseguiu entrar em plena vigência. Não se permite que ele tenha plena vigência. Nós queremos a sua regulamentação, como existem projetos de lei de iniciativa popular para que isso aconteça. Mas o Congresso está na mão dos bois. O Congresso não quer discutir democratização de comunicação. Está na mão da carne, da indústria da carne. Para dar um exemplo, esse foi o confesso e divulgado pela TV Globo. Existem muitas outras interferências ilegítimas e indevidas sobre o Congresso Nacional. Por isso que a Constituição brasileira, no que tange a comunicação, ela não é regulamentada até hoje, desde 1988. Até hoje ela não foi regulamentada. Mas precisamos criar essa consciência nacional para fortalecer uma ideia de comunicação como missão pública, se quisermos ter o caminho em direção à civilização e não um retrocesso em relação à barbárie, como se vislumbram por meio dos textos da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, para dar apenas dois exemplos. Porque, de outra sorte, a soberania nossa sobre o petróleo continua cada vez mais aviltada, cada vez mais vulnerabilizada. E a Petrobras está sendo, cada dia que passa, internacionalizada, com a perda de ativos, inclusive, quando poderia ser, ao contrário, algo que vem lá desde a era Vargas, onde havia presença, inclusive, de militares patriotas e nacionalistas chamando a campanha do petróleo é nosso, e havia propaganda intensa para que não se acreditasse que o Brasil sequer tivesse petróleo. Quer dizer, o editorial do jornal Estado de São Paulo, no dia em que Getúlio Vargas assinou a lei criando a Petrobras, é uma loucura criar uma empresa de petróleo num país que, sabidamente, não tem petróleo. Não tem petróleo. Isso dizia o editorial do jornal Estado de São Paulo.
Não só tem petróleo, como tem muito petróleo, como tem muito nióbio, que é vendido como se minério de ferro fosse, contrabandeado. As tenebrosas transações de que fala Chico Buarque naquela sua música continuam a acontecer à luz do dia e à noite também. É o tempo inteiro. Então, nós estamos vendo uma situação tremenda hoje no Brasil. E dou dois exemplos para alertar da gravidade do que pode vir a acontecer no Brasil. E aí já termino. Porque esses dois exemplos ocorreram em dois outros países. Com uma mentira que até mesmo hoje o presidente dos Estados Unidos, portanto, não é o Miro, não é a Renata que estão dizendo, é o presidente dos Estados Unidos que está dizendo, estão falsificando as notícias. Por exemplo, a questão das armas químicas de destruição em massa que estavam nas mãos do Iraque, e aquela denúncia feita pelo general Colin Powell na ONU, com mapas, os mapas não existiam, nada aquilo existia, nada era... Aquilo serviu de pretexto para deflagrar uma ocupação militar no Oriente Médio, que continuou depois por outra mentira super divulgada, que quando essa mentira das armas químicas de destruição em massa nas mãos do Iraque foi difundida, ela foi difundida assim, diariamente, vocês hão de se lembrar, pela TV Globo, pelos jornais, pelas rádios. E aquilo vinha, porque as armas, porque as armas, porque as armas e tal. E existiu lá um ministro da informação do Hitler, Goebbels, que dizia: a mentira repetida tantas vezes quanto necessária se transforma em uma verdade. Ela leva nocaute a uma sociedade, ela baixa a possibilidade da compreensão da realidade, ou, como disse aqui a Renata hoje, a forma da censura, eu estou tomando um ponto de partida dela para desenvolver esse outro. A forma da censura hoje já não é a sonegação da informação, é uma avalanche tão grande de informação que ninguém sabe onde é que está parado, onde é que a gente vive, qual é o momento da história que a gente está vivendo. Tamanha avalanche de informações sem comprovação, desierarquizadas, sem possibilidade de uma pluralidade. Como diz a Constituição brasileira, a informação tem que ser veraz, educativa, plural e diversificada. Esse artigo nunca foi regulamentado da Constituição brasileira. E o segundo exemplo que eu queria dar mundial, para alertar o que pode vir a acontecer no Brasil, é o que aconteceu também na Líbia, ou seja, países que têm petróleo devem botar as suas barbas de molho. E nós temos muito petróleo. Mas nós temos mais que petróleo. O Brasil tem muito mais riqueza que a Líbia e o Iraque juntos, que a Síria juntos, todos eles juntos. Então, se nós não criarmos uma unidade nacional, e uma unidade nacional que deve incluir também os militares nacionalistas, patriotas, as Forças Armadas, que já foram protagonistas da criação da Petrobras, do projeto nuclear, lá da época do almirante Álvaro Alberto, na década de 50, quando turbinas brasileiras compradas na Alemanha foram sequestradas no porto de Hamburgo para que o Brasil não tivesse independência tecnológica. E hoje nós temos, inclusive, uma tecnologia que os outros países não têm, de enriquecimento do urânio, de desenvolvimento nuclear, e é exatamente por ter desenvolvido isso que nós temos hoje um almirante como Otton Pinheiro preso por trabalhar a favor do Brasil, preso por defender a independência tecnológica, preso por contrariar uma série de interesses externos poderosos que querem impedir que o Brasil seja independente e soberano. Então, esses dois exemplos, da Síria e do Iraque, poderiam dar infinitamente mais outros exemplos, nos mostram
que ou nós conquistamos uma unidade plena, democrática, de todos os setores sociais, militares devem estar junto conosco numa missão em defesa de um país estrategicamente desenvolvido, soberano e democraticamente falando. Os militares brasileiros não podem ser rebaixados ao que se pretendeu há 2 dias atrás, a força policial, para combater... Se dizia que era para combater vândalos. Por que se pode fotografar todos esses vândalos, filmá-los, mas eles não são presos? Ou é incompetência demais, ou é conivência. Ou seja, eles estão ali para não serem presos, eles estão ali porque foram infiltrados, eles estão ali porque justificam, dão o pretexto para que uma manifestação democrática, como foi a de 2 dias atrás aqui em Brasília, seja criminalizada. A oposição é vândala. É essa a mensagem dos meios de comunicação. A oposição está quebrando vidraça. Não pode quebrar vidraça. Mas entregar o nióbio, o petróleo, tudo pode. Reduzir os direitos previdenciários, pode. Isso não é escândalo, não é tragédia. Destruir a legislação trabalhista para retrocedermos a um nível, por exemplo, nem nos Estados Unidos tem alguns dos direitos trabalhistas que temos no Brasil hoje. Nem nos Estados Unidos. Por isso deram aquele exemplo. Se lá nos Estados Unidos a hora de almoço é de 10 minutos, para que aqui tem que ser? Quer dizer, vamos reduzir as conquistas civilizatórias a nada, a pó, para voltar ao que éramos antes da Revolução de 30, que era ainda uma prolongação de uma abolição da escravatura de 1888, que ainda não tinha sido totalmente abolida. Só em 1930 é que se começam a reconhecer os direitos trabalhistas. O Brasil passa a ter um projeto de siderurgia, de Estado, de educação, de saúde, de cultura, com Vila Lobos, com Roquete Pinto. E isso tudo, de uma penada, se quer retroceder ao que fôramos antes da Revolução de 30. Então, a unidade é a palavra de ordem essencial para nós nesse momento. A unidade mais ampla possível. Unidade primeiro, segundo unidade, terceiro, unidade também. Unidade em defesa da democracia, da pátria e de uma comunicação democrática para que fortaleçamos esses meios de comunicação alternativos que possam dar o caminho para que se faça uma reflexão. A realidade é plural, ela é diversa, ela é complexa, ela não é aquele totalitarismo midiático que se vê por determinados meios de comunicação que querem restringir direitos, chamando isso de reformas. Isso é contra-reforma, isso é retrocesso a níveis mais primários de sociedade. Muito obrigado.